E aí, meus lindos, minhas lindas, né? Meu nome é Gabriel, como vocês já sabem, e se não sabem, prazer. E a aula de hoje vai ser sobre logaritmo, né? O famoso log, que é uma coisa que as pessoas costumam ter muita dificuldade, assim, acham que é um conceito muito difícil, o que não é. Ele só é uma coisa que tem muitas regras, né? Mas ele em si não tem muita complexidade. Bom, para a gente entender essa aula, primeiro você tem que saber muito bem, ter muito bem fixado na cabeça todas as variações na exponenciação, sabe? Tipo, o que acontece quando você coloca um expoente negativo, um expoente fracionado, como que mexe nisso tudo aí sem quebrar a igualdade de uma equação, para a gente conseguir entender o logaritmo. Porque como vocês devem saber, a exponenciação é a operação inversa da radiciação, né? Só que muitas das vezes a radiciação ela não consegue resolver alguns problemas, como esse a igual a b elevado a x aqui. Tem um problema, né? Se você quer descobrir quanto vale x, você já sabe quanto é a e b, você quer descobrir quanto vale x, se você tentar tirar o x do b para jogar para o a, o seu problema só vai ser outro, porque ele vai virar raiz de a com índice x, né? O que não ajuda nada a gente resolver a nossa equação. Porque não dá para resolver uma equação assim a nível ensino médio, né? Então, o que a gente usa quando isso acontece? A gente tem que recorrer ao logaritmo. Que ele é nada mais nada menos do que uma ferramenta para conseguir isolar o x do a e do b, né? Deixar ele sozinho do lado de uma equação. Então, vamos ver aqui, ó, como que é a formação de uma equação logarítmica, tá? Aqui embaixo, no log, a gente tem a base, né? Que a gente está chamando aqui de b. Logo depois, a gente tem o logaritmando. E do outro lado da equação, a gente tem o logaritmo, tá? Desses três nomes, o único que você realmente tem que saber é esse aqui da base, tá? Porque é o que a gente chama, é o que muda muito, é o único que a gente realmente usa o nome, tá? Casos de existência para o logaritmo, b, a base no caso, tem que ser maior do que zero e não pode ser 1. E a tem que ser maior do que zero, beleza? Vamos falar então aqui, se você encontrar um logaritmo numa questão, como que funciona, né? Se você encontra esse logarítmico aqui de a na base b é igual a x, tá? O que você faz para transformar ele numa linha de cálculo que não seja logarítmica? Você pega o b, joga para cá e o x vai subir no b, beleza? E o log vai embora. Simples. A igual a b elevado a x, beleza? Que é exatamente o que tem desse lado. E para transformar uma linha que não seja logarítmica em logarítmica, você faz o quê? Você desce o x, iguala a log de a na base do que... na base que você mandou embora, beleza? Então, essa é o jeito que a gente faz para transformar logaritmo. Vamos dar um exemplo aqui agora, né? A gente tem que 8 é igual a 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, beleza? Como que a gente faria para transformar isso em log? Bom, exatamente como está aqui na frente, né? A gente tomba esse 2 para trás e o 3 cai para baixo, beleza? Então ficaria log de 8, que já está aqui, e o 2 tombou, igual a 3, beleza, gente? Então, para que isso serve? Ah, não estou entendendo, consigo resolver essas equações realmente só com a exponenciação ou só com a radiciação. Mas vamos dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, 7 igual a 10 elevado a x. Como é que você resolve uma equação dessa? Você não resolve, né? Porque 10 elevado a qualquer número inteiro vai dar um múltiplo de 10. 10, 100, 1000. E esses números claramente não são 7, beleza? Então, o que tem que fazer? Transformar isso num logaritmo. Porque, igual seno, cosseno e tangente, logaritmo tem seus valores tabelados, beleza? Então, ó, vai cair aqui e vai sobrar aqui, ó. Log de 7 na 10 é igual a x, tá? E esse valor, olhando na tabelinha, é 0,8451. Então, por exemplo, se você não soubesse usar logaritmo, né? Como é que você ia saber que a raiz de 0,84517 é igual a 10? Sabe? Você não saberia. Ou também que 10 elevado a esse número dá 7. Não tem como saber. É só olhando a tabela, e geralmente nos exercícios de vestibular e prova, eles têm que dar esse valor enunciado. Você não é obrigado a decorar nenhum deles. Tem alguns lá embaixo que eu vou mostrar para vocês, mas eles sempre dão, tá? Em todo vestibular, toda prova tem que dar esse valor de logaritmo. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês alguns casos logarítmicos que aparecem com uma certa frequência que podem ser provados a partir de cálculo, né? Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona.
Seguinte, quando a base do logaritmo e o logaritmando são iguais, a resposta é sempre 1. Não dá pra bobear, isso aqui é muito fácil, beleza? Porque, ó, A igual a A. Qual que tem que ser o expoente de A para que ele seja igual a A? 1, né? Não tem o quê, beleza? Outro caso, quando o logaritmando for 1, beleza? Por quê? Porque quando você for jogar para o outro lado, 1 igual a algum número elevado a quanto dá 1? 0. Todo número elevado a 0 dá 1. Matou. São dois muito fáceis, tá? Quando aparecer o número 1, não bobeia. Independente do lugar que ele tá, não é difícil o cálculo, beleza? E quando tem dois iguais, é muito difícil aparecer dois iguais que não seja a base e o logaritmando, beleza? Apareceu dois iguais, apita o radar já. No de baixo também aparecem dois. Se aparecer dois iguais, já pensa, ó, tem alguma coisa errada aqui, tem caroço nesse angu, vamos ver, beleza? Porque, ó, esse daqui é mais chato de provar. Eu vou provar mais pra frente, porque a gente precisa de uma outra ideia de logaritmo pra provar, mas, ó, tá aqui do lado que eu vou mostrar daqui a pouco, beleza? Seguinte, quando um número é elevado a um logaritmo, porque o logaritmo, ele pode estar em qualquer lugar, né? Não deixa de ser um número, beleza? Quando ele tá no expoente e a base é igual ao número que está sendo exponenciado, beleza? O valor do logaritmando é A, tá? Ó, ficou confuso, vou dar um exemplo para vocês aqui. Então, 3 elevado a log de 3 é igual a 2. A resposta é 2. Sempre que a base do logaritmo for igual ao número que ele está sendo exponenciado, vai ser o logaritmando a resposta. Sempre, beleza, gente? Isso aqui depois eu vou provar mais pro final da aula, porque também não é tão importante, tá? É só para vocês terem uma noção de onde que isso veio. Alguns outros casos agora que a coisa começa a ficar preta, beleza? Agora começa a ficar mais pegado. Por quê? Porque começa a ter muita regra, tá? Não muita, mas começa a ter um número de regras que são um pouco mais complexas. Que é o quê? Quando tem um número de logaritmando, por exemplo, vamos usar 6. Você pode, para facilitar a conta, ou se eles derem enunciado valores, abrir esse 6 em 2 vezes 3, tá? Você pode abrir os números do logaritmando em multiplicação ou até em divisão, que eu vou mostrar depois, tá? E para que isso serve? Para facilitar a conta. Você abre ele em dois diferentes e eles se somam. Por exemplo, nesse caso, 2 e do 3 aqui, ficaria log de 2 na base B mais log de 3 na base B. Tá? Então, se eles derem o valor de log de 2 na base B e log de 3 na base B, dá para usar isso, beleza? É muito simples, só que você tem que lembrar, multiplicação, adição. E no de baixo a mesma coisa. A gente pode, por exemplo, aqui, 6 sobre 2, que eles podem ter dado o valor de 6 ou de 2, e fala aqui, ó, log de 6 na B menos log de 2 na B, tá? Então, multiplicação é adição e divisão é subtração, tá? Tem isso na cabeça, não é difícil, tá? É só coisa para lembrar. Outra coisa que esse daqui aparece com muita frequência, praticamente todo exercício de logaritmo você vai usar essa propriedade, tá? O que acontece? Quando o logaritmando, na verdade, está sendo exponenciado, tá? Então, lembra, quando o logaritmando está sendo exponenciado, não o logaritmo inteiro. Se tivesse parênteses aqui, a gente não poderia fazer isso, entenderam? É só aqui, ó. Tudo bem? Então, o que acontece? Quando o logaritmando ele está sendo exponenciado, você pode derrubar o x aqui para trás, multiplicando por log, tá? Então, ficaria, e esse x iria embora, beleza? Ele cairia para trás e liberaria o log, tá? Então, como está aqui no da frente, x vezes log de A na base B. E a mesma coisa funciona na base, tá? Só que é mais incomum de acontecer na base. Mas, por exemplo, se a base estiver sendo exponenciada, ela pode ser jogada para trás, mas ficando mas é a inversa dela, tá? Ficando embaixo. E pode acontecer o que também? Os dois juntos, né? Isso não é incomum. Só acontece. Eu vou mostrar um exercício para vocês mais pra frente ali da FUVEST do ano passado, que isso aconteceu, tá? Então, o logaritmando cai para trás na parte de cima da fração e a base vai para trás na parte de baixo da fração, tá? Em cima, embaixo, embaixo. Tranquilo, moleza. Não tem onde fugir. E agora aqui, o último caso, né, que falta a gente ver, é a mudança de bases, tá, no logaritmo. Ele
É um conceito um pouco mais difícil de entender, um pouco mais complexo que os outros. Você não utiliza ele em exercícios muito básicos, você utiliza ele para conceitos um pouco mais avançados. E a gente tem aqui o quê? Log de A na base B. Só que vamos supor que no exercício eles só dão os dados, né, o valor tabelado do log na base C. Você faz o quê? Você vai pegar e vai abrir assim o log. Aqui era log de A. Na base B, o que estava em cima, que no caso era o logaritmando, vira o log na parte de cima da fração e a base vira o logaritmando na parte de baixo. E aí a base você coloca as duas na mesa, que no caso é a C que a gente está usando, né? Mas no exercício muito provavelmente vai pedir para colocar na 10, que é o muito provável, ou da 10 passar para alguma outra. E você vai colocar a base nas duas, certo? Que aí a igualdade continua valendo, né? Do log quando era na base B e o logaritmando era A. Quando você abre assim, a igualdade continua valendo, eles são equivalentes, então você pode usar. Para que isso é usado, geralmente? Para quando você quer inverter a base com o logaritmando. Isso acontece em um outro exercício, às vezes você acha que está certo, né? Você bate o olho, vê ali o A e o B, só que eles estão trocados. Então, você faz isso para inverter. Que ele ficaria como? Aqui na frente, né? Ficaria o logaritmando em cima, a base embaixo, e aí você colocaria, né, a base que você quer trocar com o logaritmando nos dois. E aí é algo curioso que acontece, né? Em cima ficaria a base A e o logaritmando A. A gente sabe que quando a base e o logaritmando eles são iguais, ele vira 1, tá? Então, se você quer trocar a base com o logaritmando, ficaria 1 sobre o logaritmando trocado com a base, beleza? Outra coisa aqui que eu vejo muita gente ensinando, só que eu não vejo muito motivo para ensinar isso, mas só para não ficar devendo, tá? Vou mostrar aqui, ó. Quando o logaritmo tá com a base e o logaritmando o mesmo, tá? São iguais, e o logaritmando está sendo exponenciado. O valor disso é a exponenciação. Por que eu não vejo sentido em explicar isso? Porque são dois conceitos que a gente viu anteriormente, só que misturados, tá? Porque o que acontece? O A aqui do logaritmo da exponenciação ia cair para trás, como está aqui na frente, e o log, quando a base e o logaritmo é a mesma, ia virar 1, né? Então ia sobrar só A. São dois conceitos que eu mostrei anteriormente, mas é sempre bom mostrar, né? Enfim, essa é toda a matéria de logaritmo. A base, todos os conceitos, todas as regras. É bastante coisa, pode ter parecido confuso, tá? Porque para você realmente conseguir fazer logaritmo, você tem que fazer exercício. Não é só lendo a matéria. Claro, você tem que ler para entender a primeira vez. Mas para fixar é fazendo exercício. Porque são umas 6, 7 regras que não são difíceis, não são complexas, tá? Só uma ou outra ali que você tem que pensar um pouco mais, lembrar um pouco mais, mas não tem muito para onde fugir, tá? Não tem muita variação de exercício de logaritmo. Geralmente os exercícios mais difíceis, a única coisa que ele pede é você conseguir mexer bem na exponenciação, brincar com os números, e pede todos os conceitos, né? Como o exercício que eu vou mostrar ali mais pra frente. Mas enquanto isso, vou mostrar aqui uns exercícios que eu fiz, que eu acho que eles são interessantes, né? Deixar vocês darem uma olhada aí de como que eles são, tá? Tentem resolver aí, e eu vou resolver aqui pelo menos os dois primeiros, que eles são mais fáceis para vocês realmente entenderem a regra, né? Ou tenta fazer todos aí, se você acha que entendeu só pela explicação, mas tá difícil, porque realmente é confuso só a explicação, beleza? Que no caso aqui, ó, log de 32 na base 2. A gente iguala isso daqui a x, tá? E vai transformar numa equação normal. Ficaria 32 igual a 2 elevado a x. Quanto que 2 tem que ser elevado para 32? Vamos lá. 2, 4, 8, 16, 32. Então, a resposta é 32 é igual a 2 elevado a 5. Então, o logaritmo é igual a 5. Beleza? Igual aqui, ó. Log de 9 na base 3 igual a x. A gente passa o x para o outro lado e o x sobe. 3 tem que ser elevado a quanto para dar 9?
tem que ser elevado ao quadrado. Então, 9 é igual a 3 elevado ao quadrado. Então, a gente sabe que x é igual a 2, tá? Os dois próximos exercícios também são fáceis, tá? Então, vou deixar vocês fazerem aí. Tira uma print, resolve, faz no caderno alguma coisa. E os outros dois são um pouco mais complicados, mas também não tem muito por onde correr, tá? Não é muito difícil essa primeira parte. Então, aqui, ó, a gente iguala a x, ficaria 64 igual a 4 elevado a x. 4 elevado a quanto dá 64? 4, 16, 64. Então, 4 à terceira. 64 é igual a 4 à terceira. Então, esse log vale 3. Mesma coisa aqui, ó. Log de 125 na base 5 igual a x. 125 é igual a x, 5 elevado a x. Quanto que tem que valer x? Tem que valer 3 também, né? 5, 25, 125. Beleza, rapaziada? Ó, esse aqui, log de π na base π, nossa, não faço ideia de quantos são os valores. Mas é só você ver, né? A base e o logaritmando é o mesmo. Então isso aqui vai sumir e vai virar 1, tá? Sempre, toda vez que um for igual a outro, a resposta é 1, tá? Esse aqui que eu acho que é o mais complexo do que tem para fazer, mas mesmo assim não é muito difícil. Que seria igual a x, né? Sempre igual a x. Passo para o outro lado, ficaria raiz de 6 igual a 6 elevado a x, tá? Quanto que um número tem que ser elevado para ele virar uma raiz, beleza? Ou melhor, vamos tirar a raiz do outro lado, que aí vai virar só 6. Ficaria 6 elevado a meio igual a 6 elevado a x. Então aqui a gente já sabe que x é igual a meio, né? Isso aí é 100% exponenciação, como eu falei, tem que dominar bem a exponenciação para conseguir fazer log, porque é a parte que mais você tem que pensar fora da caixa, é na exponenciação mesmo. Então, gente, aqui, ó, o exercício 2 é para dar valores mesmo aqui. Eu coloquei os logs na base 10 todos, né? Como eu falei, quando não está especificando a base, é sempre base 10 para trocar, né? Então, vou fazer o primeiro aqui. Ó, pode tentar fazer sem eu fazer o primeiro, mas vou fazer o primeiro para vocês entenderem como funciona a ideia de somar logaritmos, tá? Seguinte, o que é log de 4? Opa, cor errada. Não é nada mais do que log de 2 vezes 2, né? Então, ficaria como? Log de 2 na base 10 mais log de 2 na base 10. E a gente sabe aqui, por conta do enunciado, que log de 2 na base 10 é 0,3. Então, a gente pode trocar aqui por 0,3 mais 0,3. E aí a gente sabe que a resposta disso, então, é 0,6. Beleza? É assim que funciona aí a soma de logs, tá? Abrir o log na multiplicação. E é isso, tentem fazer os próximos exercícios aí, que eles não são complexos, tá? A ideia é sempre a mesma em todos, só que um aí tem que usar divisão também, mas é isso. Bom, vamos fazer aqui o segundo então. Log de 12, o que é log de 12? É log de 2 vezes 3 que dá 6 vezes 2 que dá 12. Então ficaria log de 2 mais log de 2 mais log de 3. Log de 2 que daria 0,3 mais 0,3 mais 0,48. Esse valor aqui de log de 3 eu já vi muitos exercícios dando com 0,47, que eles só não arredondaram, que o número realmente é 0,477. Mas só um detalhe, tá? Uma curiosidade aí, sempre façam o que tá no exercício, tá? Mesmo sabendo que é 0,48, façam com o que tá no exercício. Se eles derem 0,4, usa 0,4. E aí, somando aqui, o que a gente poderia ter feito também? A gente já sabe quanto que é log de 4, tá? Se em outro exercício ele já deu quanto que vale log de 4, você já descobriu, você não precisaria fazer de novo. Podia ser só log de 4 vezes 3. Mas vamos usar aqui, tá? Ficaria 0,3 com 0,3, 0,6. Ficaria igual a 1,0
0,08, beleza? Próximo, então, aqui, ó, log de 0,6, esse aqui já é mais complicadinho. Quanto que é log de 0,6? Seria log de, deixa eu fazer um pouco melhor aqui, 2 vezes 3 sobre 2 vezes 5, né? Que seria 2 vezes 3, 6, 2 vezes 5, 10, 6 sobre 10, 0,6. Que aí ficaria como log de 2 mais log de 3 menos log de 2 menos log de 5, tá? Log de 2 menos log de 2, aqui a gente pode cortar, beleza? Ficaria log de 3 menos log de 5. Log de 3 a gente sabe que é 0,48. Menos log de 5, a gente sabe que é 0,7, tá? Então, vai ficar apertado, a gente sabe que vai dar 0,22. Beleza, galera? Tá, galera, vamos fazer aqui então log de raiz de 60. Esse aqui é complicadinho, tem que quebrar um pouco a cabeça para fazer. Que ele seria o quê? Log de 60 elevado a meio, que aí ele cairia aqui para trás, tá? E aí ficaria meio vezes log de 60. Então, ficaria, no caso, 60 seria log de 2 mais log de 3 mais log de 2 mais log de 5, tá? Para dar 60. E tudo isso sobre 2, por causa desse meio aqui, tá? Log de 2, a gente sabe que é 0,3. Log de 3, a gente sabe que é 0,48. Log de 2, a gente sabe que é 0,3. E log de 5, a gente sabe que é 0,7. Tudo isso sobre 2 também. O que ficaria 0,3 com 0,7 daria 1. Ficaria 1,78 sobre 2. Que ficaria 0,89, se não me engano. Beleza, galera? Então, ó, essa é realmente uma questão complicada de log assim. Porque tem que usar muitos conceitos, tem que usar ali que radiciação seria a exponenciação elevada a meio e tal, essas coisas. Então, é realmente mais difícil essa última aqui. Você conseguiu fazer sozinho, parabéns, mas se não, realmente é complicado. A primeira vez que eu fiz, eu não fiz, né? Foi só ali depois de um tempo vendo o log pra pegar. Enfim, exercício 3 agora, algumas coisas que a gente não tinha visto, que eu senti que estavam fazendo falta. Eu coloquei aqui também. Vamos fazer aqui o primeiro, tá? Tem dois jeitos de fazer esse primeiro. Vamos fazer um deles. Primeiro, resolvendo o log e depois elevando, tá? Log de 7 na primeira. Quanto que é isso? Não sei se vocês lembram lá em cima, eu vou voltar aqui para vocês verem. Toda vez que o logaritmando for 1, o logaritmo é 0, tá? Então, ficaria 7 elevado a 0, e a gente sabe que isso aqui dá 1, tá? Outra forma que você pode fazer também é usando a outra propriedade do logaritmo, que é essa daqui. Quando o número que está sendo exponenciado é igual à base do logaritmo. É igual ao logaritmando, beleza? Então, deixa eu voltar ali embaixo. Como esse é igual a esse, a gente saberia que a resposta é 1, tá? Então, tem os dois jeitos de fazer, os dois jeitos dá 1, porque, como a gente já sabe, a matemática é perfeita, né? Ó, o outro aqui é log de 81 na base 3, 81 ao quadrado. Como a gente sabe, que é muito simples, o 2 cai aqui para trás, 2 vezes log de 81 na terceira. Quanto que é log de 81 na terceira? 3, 9, 81. Então, é 3 a terceira, beleza? Então, ficaria 2 vezes 3. A resposta disso aqui é 6. Tranquilo, rapaziada? Então, agora o negócio vai ficar difícil, tá? Peguei aqui uma questão da FUVEST, uma questão difícil da FUVEST, tá?
da árvore pitagórica aqui. Caiu ano passado, né, na FUVEST 2024, exercício 63. Vou ler aqui com vocês, tá? Uma árvore pitagórica é uma figura plana que é construída por etapas. Na etapa 1, ela começa com um quadrado de lado 1 cm. Na etapa 2, constroem-se dois quadrados acima do quadrado da etapa 1, de tal forma que a medida de seus lados seja igual à média dos catetos do triângulo retângulo isósceles, que possui hipotenusa igual ao lado do quadrado da etapa 1. Vocês não estão entendendo nada, mas provavelmente, né? Mas eu vou explicar para vocês certinho. Na etapa 3, aplica-se a etapa 2 em cada um dos novos quadrados obtidos, e assim por diante. Ou seja, em cada nova etapa, aplica-se a etapa anterior em cada um dos novos quadrados obtidos. A figura a seguir exibe as 4 primeiras etapas da construção da árvore pitagórica. Aí tem as 4 primeiras etapas, que é o quê? Vai criar um triângulo em cima de cada quadrado e ambos os catetos vão ser lados de um novo quadrado, tá? E isso vai acontecer várias vezes aqui. Aí aqui seria a mesma coisa, tá? Então, acho que deu para entender o que acontece, beleza? Isso acontece infinitamente. A partir de qual etapa a construção do lado de cada um dos novos quadrados obtidos fica pela primeira vez menor do que 1/10 de milésimo do lado do quadrado da etapa 1? Tá? Aqui embaixo ele está dando um note a dot, tá? Que o log de 10 na base 2... Opa, desculpa, que o log de 2 na base 10 é igual a 0,3, tá? Como eu falei, é muito comum aparecer esse log. Então, vou dar alguns... Eu acho que seria interessante vocês tentarem fazer, mesmo sendo muito difícil. Se vocês têm uma boa noção de exponenciação mesmo, vocês vão conseguir fazer essa... Eu acho que vocês têm uma boa chance de conseguir fazer, porque são realmente essas as sacadas que tem que ter, né? Mas eu vou explicar aqui o básico da lógica, né? Bom, tentem fazer. Eu vou dar 2 dicas aqui, 2 comentários pelo menos, tá? Seguinte, o que acontece aqui? Esse lado mede 1, então esse aqui mede 1, né? Isso aqui seria a diagonal do quadrado com este lado. Então, se esse lado tem x, esse lado teria x raiz de 2, tá? Então, no caso, seria 1 igual a x raiz de 2. Então, a gente saberia que esse lado do quadrado é 1 sobre raiz de 2. Estou entendendo onde eu quero chegar? Vamos fazer de novo aqui. Esse lado aqui, a gente acabou de descobrir ali em cima que tem 1 sobre raiz de 2. E esse lado aqui vale x, digamos de novo. Então, aqui seria x raiz de 2 novamente. Que ficaria o que, então? 1 sobre raiz de 2 é igual a x raiz de 2. Ou seja, a gente sabe que este lado do quadrado é igual a 1 sobre 2. No caso, meio quadrado, né? Meio do quadrado inicial. E assim, repete de novo aqui na próxima. Vou pular a conta porque não precisa, né? Aqui é 1 sobre 2 raiz de 2. Então, a gente consegue entender que essa árvore pitagórica aqui, ela é uma PG, né? Onde a razão dela é 1 sobre raiz de 2. A partir disso aí vocês já conseguem montar, acredito que vocês já consigam montar aí a equação, a fórmula. E um outro comentário também aqui, ó, para quem não sabe, teve muita gente, eu lembro que na época da prova, teve dificuldade em fazer esse número aqui. Opa, que tá dando erro. 1/10 de milésimo, tá? Esse número vale 0,0001, tá? 4 zeros. Beleza? Então, com essas informações aí, tentem resolver, tá? E eu volto daqui a pouco mostrando a resolução. Bom, seguinte, vamos começar por quê? Vamos montar né, a própria equação. Que no caso, a gente sabe que seria 1 sobre raiz de 2 elevado a n, tá? Vamos fazer que são o número de etapas. Tem que dar quanto? 0,0001. Tem que ser menor do que isso, né? Então, tem que dar esse valor. O que a gente faz? A gente quer descobrir o valor de n. Então, a gente tem que isolar n, né? Então, vamos mandar esse 1 sobre raiz de 2 embora. Como que a gente faz isso? Aplicando a propriedade logarítmica. Como é que a gente faz para algo ir embora no log? A gente coloca log, a base igual
ao logaritmando. Ficaria log de 1 sobre raiz de 2 na base 1 sobre raiz de 2 elevado a n. E por que a gente está fazendo isso? Porque quando a gente faz isso, o n ele cai para trás, né? Então ficaria assim. Isso aqui iria valer 1, tá? Então ele iria sumir. E seria igual a log de 1 sobre raiz de 2 a 0,0001. Beleza? Vocês devem estar pensando agora, pô, mas você só mandou o problema para outro lado, não mudou nada. Continua. Se você não soube resolver antes, provavelmente não vai estar conseguindo resolver agora também. Então, o que isso muda, né? Que agora a nossa incógnita está isolada. A gente não precisa, o nosso problema não está mais em um canto do lado esquerdo, é o lado esquerdo inteiro. Então a gente só se preocupa com o lado direito agora da equação, tá? Vamos mandar essa parte feia aqui, ó, embora, beleza? Ficaria n igual a log. Como que a gente resolve isso? O 2 já está embaixo, né? Então vamos levar ele a menos 1, que aí ele ficaria raiz de 2 elevado a menos 1. Ó, já ficou mais bonito, né? Só que para ficar melhor ainda, vou mandar essa raiz embora também. Ficaria 2 igual a menos meio. Ficaria 0,0001. Vamos arrumar esse número também aqui, que ele está muito ruim. 10 a menos 4. Todo mundo entende por que eu fiz isso? Então, ó, seguinte. Então ficaria n igual. Vou mostrar aqui de novo uma outra propriedade logarítmica que eu mostrei para vocês. Ó, seguinte. Falei que podia acontecer os dois juntos? Acontece nesse exercício aí da FUVEST, tá? Que o que acontece? O 4 cairia ali, ficaria ali em cima, e o meio ficaria embaixo. Como os dois são negativos, ele ficaria positivo, 4 sobre meio, igual a log de 2 na 10. Opa. Então, 4 dividido por meio seria o dobro de 4, 8. Ó, que já tá ficando melhor aqui, hein? Então, beleza, né? 8 vezes log de 2 na 10, a gente já tem aqui o not a dot, né? Resolvido. Não. Foi o que falei, tem que ficar atento. Muitos de vocês provavelmente caíram nessa pegadinha. Tá invertido ali o logaritmo, o logaritmando. A gente vai ter que usar aquela propriedade lá de trocas de base, né? Então, ficaria n igual a 8 vezes log. O de cima fica em cima e o de baixo fica embaixo. A gente quer a base quanto? 10? Então colocaremos aqui a base 10. Tá? A gente sabe aqui que log com o logaritmando e a base iguais, eles valem 1. Então, 1. E a gente sabe que log de 10, log de 2 na base 10, como está aqui no not a dot, é 0,3. Então, 0,3. N igual a 8 sobre 0,3. Eu já fiz esse exercício antes, então eu sei que N é igual a 26,66666, tá? Então, tipo assim, é realmente um exercício muito complexo de log. É um exercício que você precisa de todos os conceitos, praticamente, mas ele não é muito difícil. A partir do momento que você sabe todas as regras de log, por exemplo, aqui, ó, que você pode colocar que quando ele tem a base logaritmando igual, ele vira 1. Que quando tem algum deles está sendo exponenciado, pode cair para trás. Você usa muito esses conceitos e você consegue resolver. O que você realmente precisa saber aqui é dominar a exponenciação, né? Eu tive muito amigo meu que não conseguiu fazer essa equação, porque não conseguiu sair de 1 sobre raiz de 2 para 2 elevado a menos meio, tá? Porque eles só não se ligaram, não tiveram essa sacada. Beleza? Então, é isso. Esse, muito provavelmente, é um dos exercícios mais complexos de log que você vai achar em qualquer prova vestibular, tá? Se você está na escola, você não vai encontrar exercícios de log mais complexo do que esse. E é isso. A única coisa que tem que se atentar, se você estivesse fazendo a prova mesmo, é que esse n, se você resolver essa conta aqui trocando n por 1, né, que seria a primeira etapa, ele daria essa daqui. Teria que dar essa, né, no caso. Então, essa não é a 26ª etapa, é a 27ª, porque não contou a primeira. Então, aqui a resposta seria 27,6, como não pode ser quebrado,
seria a 28ª etapa, tá? Bom, essa foi a aula de log, né? Espero que vocês tenham entendido. O macete para você realmente conseguir fazer log, faça exercícios, pesquisem vários exercícios de vestibular, porque eles são muito importantes para entender log. Log tem todas essas regras chatas, mas elas não são difíceis. Elas só são uma quantidade um pouco grande e são detalhes, né? Bom, mais a aula vai ficando por aqui. Agradeço a todos a terem assistido e gabaritem tudo de log. Porque muita gente não dá muita importância para log, tá? Fala que cai pouco, mas nem pelo menos 2 questões de matemática tem log. Física, se você quer calcular nível de decibéis, você usa log, então é muito importante. Química também, pH, pOH, você usa log. Então pelo menos 4 questões do Enem aí usa log, tá? E para quem já fez Enem sabe que 4 questões que você tem garantia, sabe que tá certo, é muita coisa. E para os outros vestibulares também, né? Então é isso, agradeço aí e até a próxima. Beijos.